Bom, olá a todos. Hoje meu nome é William e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a influência da microbiota e da diversidade genética do cafeeiro na construção da qualidade sensorial da bebida do café. Bom, como todos sabem, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo, né? Ela gera centenas de milhões de dólares em receita todos os anos. E, segundo a Organização Internacional do Café, existem atualmente cerca de 72 países produtores, né? Embora, se for contabilizar uma produção significativa, com certeza esse número vai reduzir bastante. Bom, nesse cenário de produção, o Brasil ele ocupa a posição de destaque, né, sendo o maior produtor e exportador do café. E essa posição é graças a um somatório de produção do café arábica e do café conilon, que o país produz de maneira significativa essas duas espécies. O café é considerado uma bebida muito popular, né, devido às suas características sensoriais, né, o sabor agradável que ela consegue proporcionar. No entanto, né, essa característica ela é dependente de uma série de práticas que são consideradas complexas na cadeia produtiva, né, começando pela variedade genética que é escolhida, o ambiente no qual o café é cultivado. Sabemos que as características topográficas e edafoclimáticas são muito importantes para produzir um café de qualidade. O manejo da cultura, passando pela poda, adubação, irrigação, controle de pragas e doenças, né? A colheita sendo realizada, né, com percentual de frutos maduros adequados. Depois um pós-colheita, né, com uma correta higienização da unidade, a escolha do método de processamento adequado, as técnicas de fermentação, né, que permitem melhorar a qualidade da bebida, né? Mais para frente eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a fermentação, passando pela secagem, o armazenamento, além, é claro, da classificação, torra, a extração para o consumidor final. Enfim, todas essas etapas são cruciais para que a gente consiga entregar aí um produto de qualidade para o consumidor. Entrando mais no assunto, né, da fermentação, embora a sua utilidade primária reconhecida seja para remover a mucilagem, né, envolvida na semente, né, para proceder com o processo de secagem, quando a técnica de fermentação é feita de maneira correta, seja aproveitando a microbiota natural, né, presente no fruto, ou de maneira induzida através de inóculos, a fermentação ela também é capaz de melhorar as nuances da bebida, né? Resultando também, obviamente, na agregação de valor do produto, né? Com esse pensamento, nos últimos anos tem sido observado um grande esforço por parte de diversos pesquisadores para compreender melhor o papel dos micro-organismos e dos produtos metabólicos que são gerados por ele durante a etapa de fermentação. Aí aqui eu trago para vocês alguns artigos de referência, né? Esses três primeiros tratam-se de artigos de revisão. Eles são bem interessantes, né, para quem quer se aprofundar no assunto. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso também estar passando. O primeiro trata do impacto dos micro-organismos durante a fermentação, né, o impacto na qualidade do café. E o segundo e o terceiro artigo eles tratam do potencial de um uso biotecnológico, né, das leveduras e das bactérias, principalmente do ácido lático, na fermentação induzida, né? Aí ao lado eu também mostro algumas referências de experimentações de fermentação induzida, né, seja na cultura do café arábica e também na cultura do café conilon. A pesquisa com fermentação de maneira geral ela encontra-se mais avançada na cultura do café arábica, né? Os estudos de referência foram feitos nessa cultura, mas tem sido observado que nos últimos anos há um crescente volume de publicações também envolvendo o canéfero. Aí falando de maneira prévia, né, de modo geral, também tem sido observado alguns resultados
interessantes, né, encorajando mais estudos a fim de encontrar protocolos que sejam adequados para melhorar a qualidade sensorial do café Conilon, né? Então, continua sendo uma ferramenta muito interessante, mas ela também é muito complexa, porque a gente não pode simplesmente pegar um protocolo de fermentação do café arábica e tentar inserir no Conilon, né? São matérias-primas diferentes, têm composições químicas diferentes. É, então a gente precisa realmente começar ali quase que do zero e desenvolver um protocolo que seja adequado para essa espécie. Aqui é um esquema simples de como funciona o processo de fermentação no café. Como eu disse anteriormente, o objetivo primário da fermentação é a eliminação da mucilagem, né, que envolve a semente. No entanto, com o avanço das técnicas, existem diversas variações que são escolhidas com o objetivo, de acordo com o objetivo e a estratégia do produtor, né? Então, assim, o primeiro passo é fazer uma separação dos frutos maduros, né, dos demais, como os verdes, os verdoengos, os frutos passas, né? É, Em alguns métodos o café ele é descascado, em outros o café permanece de forma natural, e aí em seguida o café ele é colocado imerso, né, em água, podendo fazer fermentação natural com os micro-organismos naturalmente presentes nos frutos, né? Ou uma fermentação induzida, inoculando leveduras e bactérias dentro do ambiente fermentativo. Aí nesse esquema está acontecendo uma fermentação induzida, né? Em seguida, esse ambiente ele é vedado, onde permanece por horas ou até dias, né? Dependendo do protocolo de fermentação. Geralmente é dias. Para o café, para fazer uma fermentação significativa, geralmente aí vai ficar de 36 horas para cima. E durante esse período, os micro-organismos presentes no processo fermentativo eles irão acessar os açúcares presentes nos frutos e iniciar o processo de fermentação propriamente dita, né? Nesse processo, diversos compostos são gerados, né? E espera-se ao final que seja compostos benéficos para a qualidade sensorial da bebida, né? Que a gente está preparando ali. Terminando o processo de fermentação, os frutos são submetidos ao processo de secagem, né, seguido pelo armazenamento, a pilagem, torra e por fim vai para o consumidor final, né? No café conilon tem sido observado que a melhor estratégia de fermentação é apostar em períodos um pouco mais longos quando comparado ao café arábica. Parece que dessa forma os micro-organismos ali presentes eles conseguem fazer um efeito mais significativo para o café conilon, né? Então, maiores tempos são mais interessantes nesse caso, pelo menos ao que se sabe até agora. Em- é, Embora naquele esquema eu tenha evidenciado um processo de indução, a fermentação, por meio da microbiota natural, né, que está ali presente no fruto, também pode ser benéfica para a qualidade da bebida, né? Obviamente isso dependerá dos fatores ambientais, o qual a planta ela está inserida, né? O chamado terroir, né, pode conferir atributos sensoriais únicos para a bebida, né? É como ocorre com o vinho, por exemplo, né? Da mesma forma como o vinho do Porto ele é único, né, devido ao terroir da região onde ele é cultivado, né, na região do Porto, o café também tem essas características únicas, como é o caso dos cafés da região do Caparaó, sul de Minas, Cerrado, dentre outras regiões, né? O fato é que nesses ambientes também é observado uma composição de microbiota diferenciada. Esses micro-organismos podem residir nos tecidos vegetais das folhas, frutos, raízes e também próximas ali em regiões como no solo, né? Esses micro-organismos eles desempenham relações ecológicas diferenciadas, né, com as plantas, muitas vezes fundamentais para enfrentar os desafios ambientais, né? Além da questão da qualidade, no café também foram identificados alguns micro-organismos que desempenham outras funções que são interessantes, né? Como exercer atividade antimicrobiana contra fungos patogênicos, promoção de crescimento vegetal, como é o caso das bactérias fixadoras de nitrogênio, e até mesmo na degradação da cafeína. Nesse caso, foram observados que algumas espécies de bactérias endofíticas
são capazes de consumir parte da cafeína presente ainda na semente do fruto. E aí, além dessas funções, como eu estava falando até agora, também é possível a mudança no perfil sensorial da bebida. Pensando nisso, né, eu trouxe para vocês um apanhado que eu fiz dos micro-organismos que já foram catalogados e que estão associados ao café, seja o café arábica ou o conilon. Né, eles foram encontrados e também tem aí as suas funções definidas, já assim, relatadas no cafeeiro. Né? Essa primeira tabela são de fungos e podemos observar que a atividade mais mencionada é a produção de micotoxinas. Então temos aí gêneros bastante conhecidos como Aspergillus, Fusarium, Penicillium, passando até mesmo também algumas espécies para atividade antifúngica, né, que é quando o fungo dessa vez compete com outro fungo. Nesse caso, esses gêneros aí que têm atividade antifúngica, eles conseguem eliminar os outros gêneros que são produtores de micotoxinas. Então, sim, tem uma função bem interessante. Dei um destaque aí também para a última função, que está vinculada à qualidade sensorial, que é um fungo que se envolve na fermentação e aparentemente ela influencia na percussão de aroma para a bebida. Né? É a única espécie de fungo até agora que foi identificada por uma função diretamente relacionada à qualidade da bebida. Já nessa outra tabela, já contém aqui gêneros e espécies de bactérias. Né? Aqui nós podemos observar um volume bem maior, né, de atividades bem interessantes, também um número maior de espécies que estão envolvidas na qualidade sensorial da bebida. Né? Nesse caso, todas elas, se eu não me engano, são bactérias produtoras de ácido lático. Né? Temos também algumas com atividade pectinolítica, né? Que também é bem interessante para acelerar o processo da quebra da pectina. Em alguns casos já está sendo usado até para descascar o café verde, né? Nesse caso o arábico, o conilon, não sei se já estão fazendo, mas utilizam, eles pegam essas bactérias que têm essa capacidade de degradar a pectina, inoculam num ambiente fermentativo com café verde e aí ele facilita a quebra ali da estrutura celular desse café, proporcionando depois uma facilitação, né, para eles conseguirem descascar esse café. Em alguns casos também utilizam-se diretamente a enzima, né, a pectinase, inoculando-se também nesse ambiente fermentativo. É uma função bem interessante que também consegue às vezes agregar valor a um produto que muitas vezes você vende ali por um valor bem menor, que é o caso do café verde, depois que você separa do café maduro. Né? Por fim, né, tem essa tabela aí contendo as espécies de leveduras, já também associadas ao café. E aqui eu encontrei um destaque muito grande para atividades antifúngicas. Né? Então, aparentemente, as leveduras elas competem bastante com os fungos, mas também tem um número interessante de espécies potenciais para a melhoria da qualidade sensorial. Entre essas espécies, sem dúvida, a mais conhecida é a Saccharomyces cerevisiae, né, que há anos ela já é utilizada para a produção de pães, vinhos e cervejas e também está sendo utilizada com sucesso no café, inclusive com excelentes resultados para o café conilon. Inclusive, eh, a maioria, se não falar quase todos os estudos envolvendo fermentação induzida com café conilon, tem sido utilizada a Saccharomyces cerevisiae e ela é uma espécie que consegue responder bem para o café conilon. Bom, embora já tenha sido identificado um bom número de micro-organismos envolvidos durante o processo de fermentação, a maneira como esse micro-organismo vai atuar para promover a qualidade da bebida vai depender da sinergia que existe na interação entre o cafeeiro, né, a planta do café, e o micro-organismo. Essa qualidade ela está condicionada aos compostos voláteis que são gerados por meio dos metabólitos que foram secretados, né, pela diversidade dos micro-organismos que estão ali naquele ambiente de fermentação. No entanto, né, existe um número limitado de estudos que conseguem explorar a relação dos produtos metabólitos que são gerados
pelas diferentes espécies de micro-organismos, né? E compreender essa relação é muito importante para que a gente consiga desenvolver métodos de fermentação cada vez mais direcionados e efetivos, né, para agregar na qualidade do produto final. Embora sejam poucos os estudos, eu encontrei aqui alguns exemplos é, do nível de mapeamento dos compostos encontrados e associados a alguns micro-organismos, né? E até mesmo uma percepção sensorial que esses compostos provocam, né? Mas, como eu disse, devido à limitação de estudos, alguns desses exemplos eles foram mapeados em outras bebidas, como vinho, até mesmo leite, né? Mas mesmo alguns desses micro-organismos eles também já terem sido identificados no café, ainda falta alguns estudos para ver se a percepção sensorial será similar também para o café, né? Então, embora esses micro-organismos nessa tabela foram identificados para outras bebidas, esses micro-organismos também já foram encontrados no café, basta saber se a percepção sensorial ela também vai ser similar para o café, assim como foi para o vinho. Então, falta esse tipo de estudo e que é de muita importância para que a gente possa selecionar os melhores micro-organismos para utilizá-lo como um inóculo para fermentação. Aí aqui tem mais alguns exemplos, né? Sempre com um destaque muito grande para as bactérias e as leveduras. Então aí a gente tem a percepção sensorial muito frutado, doce, caramelo, floral, aí pega também algumas percepções de frutado assim, de algumas frutas como abacaxi, uva, citros, né? Então assim, é bastante interessante e que precisa de bastante estudo para que a gente mapeie isso no café também. Então, além do fator envolvido, né, na diversidade microbiana, para complexar ainda mais o campo de pesquisa, a gente também tem observado que a composição dos micro-organismos associados às plantas, elas também são dependentes da genética do hospedeiro, né? Nesse caso, o café. Alguns estudos publicados recentemente, né, têm demonstrado que que o genótipo da planta pode ditar qual micro-organismo ele deseja se associar, claro que na medida do possível. E aqui embaixo eu trago para vocês um exemplo onde nós temos dois genótipos de café, os quais, obviamente, possuem diferenças em sua sequência de DNA. Essa composição genética diferente pode resultar também na transcrição de compostos químicos distintos. E aí, seguindo essa lógica da genótipo dependência para a composição de alguns micro-organismos na associação com o café, o genótipo A poderia conferir a presença de micro-organismos diferentes do genótipo B. E aí, dependendo do micro-organismo colonizado em um desses genótipos e levando em consideração a questão da qualidade da bebida, existe uma possibilidade desses micro-organismos atuarem de maneira diferenciada durante o processo de fermentação e, consequentemente, também produzir atributos distintos, né? Então, pensando dessa forma, entendendo essa dinâmica, uma nova linha de pesquisa vem sendo criada para buscar selecionar os genótipos mais adaptados aos micro-organismos mais efetivos para a fermentação. Obviamente, não é uma tarefa fácil, né, uma vez que envolve muitos fatores, mas aí a gente tem esse paralelo, ao mesmo tempo que há pessoas trabalhando para selecionar, identificar os micro-organismos mais efetivos para utilizar durante a fermentação, também há pessoas estudando os melhores genótipos de café que sejam adaptáveis a esses micro-organismos e assim ter uma otimização melhor da ferramenta de fermentação para entregar sempre o melhor resultado. Sendo assim também, né, pensando em toda essa complexidade toda, eu descrevi alguns desafios e perspectivas futuras para essa linha de pesquisa, né, que são a identificação dos micro-organismos mais promissores, né, que ainda é um campo muito, muito amplo para ser estudado. Após isso, fazer uma seleção também das linhagens mais promissoras.
estudar de maneira mais aprofundada os efeitos da fermentação no coffee canephora. Como eu disse, a maioria dos estudos, a referência é o café arábica, mas o café conilon também tem demonstrado uma resposta positiva para a fermentação. E não só estudar de maneira mais aprofundada o café conilon, mas também utilizar abordagens metabolômicas para que a gente consiga predizer o potencial sensorial, né, dos micro-organismos que são inoculados para essa espécie. Né? Por fim, compreender a funcionalidade desses metabólicos de cada produto gerado pelos micro-organismos e promover um melhoramento genético como ferramenta para selecionar os genótipos com as características químicas favoráveis que tenham sinergia com os micro-organismos que consigam promover esses produtos metabólicos benéficos para a qualidade do café. Então, assim, é um longo caminho pela frente, mas a gente tem observado que dá resultado. Então, assim, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixo aqui meu obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. É só entrar em contato. E é isso aí.